Fala aí, galera, estamos juntos aí para mais um vídeo com notícias do nosso palestra. Deixe seu like, se inscreva no canal que é totalmente grátis. Obrigado pela sua presença aqui nesta segunda-feira, feriado. Esse meio de semana já tem rolado do Campeonato Brasileiro, jogos importantes, a gente vai ficar de olho. Mas eu queria passar algumas informações aqui para vocês e uma interrogação gigante que eu tenho na cabeça para 2024. E olha o que já está acontecendo, o que eu venho falando nos vídeos. E galera, nesse final de ano, você que tá precisando de uma grana, você pode resgatar, sabe o que? O seu FGTS. Isso mesmo. Tá no primeiro comentário fixado aí na descrição, chama lá o pessoal da Mais Ágil. Nesse final de ano você tá precisando de uma grana para viajar, pagar uma conta, quitar uma dívida, investir, o que você quiser, ver se você tem direito e você pode resgatar até 10 anos do seu fundo de garantia, tá bom? Primeiramente aí, parabéns para a garotada do Sub-20 que venceu ontem o São Paulo no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista. O próximo jogo, acho que é sábado agora, em Santo André. Então alô galera do ABC aí, vamos empurrar o porco aí para conquistar o título paulista Sub-20. Ontem o Palmeiras venceu o São Paulo por 2-1, fora de casa com um jogador a menos desde a metade do segundo tempo. Os moleques representaram e no contra-ataque rápido lá, o Palmeiras conseguiu vencer 2-1, larga na frente, segundo jogo no sabadão. Parabéns aos moleques do Verdinho. Eu falei pra vocês aqui outro dia que o Arthur tinha recebido uma proposta, o Massini falou sobre isso, e o Massini ontem comentou em live que essa proposta é do Leipzig, da Alemanha. Inclusive, o Leipzig foi o time que esteve perto de levar o Arthur lá para a Alemanha quando ele já estava no Bragantino, lembrando que é o mesmo patrocinador ali tudo, mas eu não sei por que aconteceu ali, ele acabou permanecendo no Bragantino. E o que está sendo falado é que a proposta pelo Arthur é de 8 milhões de euros, tá? Gente, de verdade, o Palmeiras tem que pensar muito bem nesse momento se vai vender o Arthur ou não. E eu não ficaria muito chateado se o Palmeiras vendesse, eu vou explicar o porquê. Eu acho o Arthur mau jogador? Eu não acho. Tem gente que acha aí que ele é um jogador comum, um jogador fraco e tal. Eu vi um Arthur no Bragantino, que eu ainda não vi no Palmeiras. Ele fez gols no Palmeiras, mas de forma diferente. Aquele jogador que eu vi no Bragantino, que jogava na ponta direita, que pegava a bola, ia pra cima, puxava pro meio, finalizava, fazia gol, chutava de fora da área. Esse jogador no Palmeiras eu vi pouquíssimo. Eu vi outro tipo de jogador. O Abel depois colocou ele na esquerda, acabou prejudicando muito ele. Tem gente que não gosta que eu fale isso, que parece que é uma crítica ao Abel. Não, gente, mas o Abel erra também. O Abel é um ser humano. Ele fala isso na coletiva. Então ele errou, ele colocou o Arthur na esquerda, ele acabou de afundar o futebol do Arthur, que já não estava jogando aquela coisa do lado direito. E aí o Palmeiras investiu 8 milhões de euros. Foi exatamente o valor que o Palmeiras pagou ele pro Bragantino. Na época dava os 45 milhões de reais, que era a cotação do euro no momento. E se essa proposta realmente chegou, o Palmeiras tem que pensar muito bem se não deve vender o Arthur. Para você praticamente zerar ali o investimento, né? Bem, teve salários, tudo, mas isso aí vai ter um mini prejuízo, não vai ter jeito. Mas você pega o dinheiro de volta. Você pega um dinheiro ali com o mesmo valor que o Palmeiras pagou no Aníbal Moreno. Ali tá na mesma coisa. Por quê? Vamos lá. O Arthur hoje é a última opção do ataque do Palmeiras. O Kevin tem entrado mais do que ele. O Breno Lopes tem entrado mais do que ele. O Luiz Guilherme tem entrado mais do que ele. O Rony tem entrado mais. Então assim, até o Lopes tem entrado mais nos jogos do que o Arthur. Então ele é a última opção. Se você pagou 8 milhões de euros, o cara fica lá no banco escorado. Vamos ver como é que vai ser essa sequência de jogos agora. Esses últimos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, ver se ele joga. Mas é um valor. O Dudu vai voltar no ano que vem, né? Tudo bem que ainda tá meio longe, só lá pro meio do ano. Só que assim, o Palmeiras pode contratar um outro atacante. E para onde o Arthur vai? O Arthur, ele foi meio que pro fim da fila, então o Palmeiras já tem 2 atacantes ali, você somando os valores, Lopes e Arthur, nós estamos falando de 100 milhões de reais investidos em 2 atacantes. 100 milhões de reais, foi mais, aliás, do que isso, né? E você tem a oportunidade de vender um ali por 45, um atleta que não está jogando, que assim, seria uma passagem muito curta, né? Porque ele chegou, eu acho que o Abel pode dar sequência, tudo, mas nós temos que analisar o que vem acontecendo. Ele chegou, começou a fazer gols, tudo. Aí teve uma queda, agora foi pro final da fila. E agora tem uma proposta para você pegar o dinheiro que você já investiu, sendo que você tem outros jogadores. E também eu tô falando isso porque, por exemplo, o Luiz Guilherme joga ali pelo lado direito. O Abel não usa o Luiz Guilherme como ponta, como meia, ele usa como ponta. O Luiz Guilherme é um jogador que, se você der sequência, ele jogar, ele tem tudo para crescer. E um jogador desse é um jogador que vale muito dinheiro, o Luiz Guilherme. Você vê clubes europeus já em cima, o Bayern de olho, o Chelsea, o Manchester United, tudo ali observando. Então, um jogador desse jogando, o valor de mercado dele só sobe. E aí você tem o Arthur, tem que jogar o Arthur também. E aí tem o Breno Lopes que ele coloca direito, tem o Rony. Então assim, o Palmeiras deveria pensar muito bem nessa proposta do Leipzig, de repente pedir 1 milhãozinho a mais aí. E eu, de verdade, pela sequência, pelas outras opções que o Palmeiras tem, eu faria o negócio. E você, deixa aí seu comentário. Se permanecer aqui, vamos torcer para que ele continue
que ele reencontre seu futebol e nos ajude, como já nos ajudou quando chegou, assim que chegou no Verdão, fazendo logo de cara 10 gols, né? E uma coisa que eu venho falando pra vocês, que me preocupa bastante, que nós vamos precisar muito aí da Leila Pereira, vamos precisar do Buozzi, vamos precisar do Anderson Barros. Só mais um parênteses, tá? Olha como que funciona o Anderson Barros no Palmeiras. Como ele é um cara que, tipo assim, praticamente irrelevante para negociações. O Palmeiras autorizou o André Curi, certo? A negociar com o Frankfurt um valor melhor pelo Borré. Se vai virar negociação a gente não sabe, mas o Palmeiras falou, tenta negociar um valor melhor lá, porque o valor de 10 milhões de euros está fora de cogitação. Não é o Barros que negocia. São intermediários. Então, aí é aquele negócio. Então ele faz o que ali? Ele é um cara que fica porta-voz dos jogadores para a diretoria, do jogador pro técnico. Como é que funciona? Porque para negociar não é com ele nitidamente, né? E aí a gente tem que ficar ligado nisso, né? Porque se ele é diretor de futebol, por que ele negocia? Então talvez ele deveria ter um outro cargo e ter um outro diretor de futebol, pra gente não ficar dependendo dos empresários. Quero saber a sua opinião sobre isso daí. E o que eu venho falando, né? O Palmeiras ano que vem vai ter 3, 4 reforços. Ontem o Arthur... hoje estamos falando da proposta do Arthur. Nós já falamos aqui ontem que o Rony está aguardando aí uma oferta do mundo árabe. Se vier, ele vai pensar... Ele já recebeu uma, né? Tinha vontade de ir, o Palmeiras acabou segurando naquele momento. Temos um Piquerez, que foi o jogador mais assediado esse ano pela Europa, inclusive o Abel falou. Temos o Gustavo Gomes, temos Meia ali, tem o Veiga, tem sonho da Europa, entre outros. O Kevin foi muito assediado nesse ano, então o mundo tá de olho aí no Palmeiras e o Palmeiras vai ter que ter muita competência para repor peças, porque o Palmeiras vai perder jogadores ali importantes. E aí a gente vai depender muito da diretoria para conseguir ali colocar jogadores do nível, fora as saídas que devem ocorrer. História de que vão vir 3 reforços, a gente vai precisar de reposições, porque o atual elenco já tem carências, o atual elenco já é curto, você precisa de reforços. Se você perde um jogador e você pega outro, isso não é um reforço, tá? Uma reposição de peça. Você continua com o mesmo número de jogadores no elenco, vocês concordam? Você tem 25 jogadores, você perde um, você traz outro, você continua com 25. Reforço é você ter o que você tem e trazer peças para acrescentar e agregar ao elenco. Então, o Palmeiras vai ter muito trabalho para a temporada de 2024. Quem quer ter um bom planejamento para o ano que vem, já tem que começar agora. E a gente está vendo aí que jogadores do Verdão sendo assediados a todo momento. Vamos ver o que vai acontecer. Você venderia o Arthur? Deixa seu comentário que eu quero saber. Tamo junto, galera. Aquele abraço. Ótimo feriado aí para quem tá descansando, para quem tá trabalhando, um bom trabalho. E mais tarde eu tô de volta com mais notícias do Palestra, que é Verdão sempre. Tamo junto.